Meus irmãos, que alegria mais uma vez poder estar compartilhando a palavra com vocês. Eu realmente estou muito grato. Eu queria pedir desculpa ao Rodrigo, escolhi a música para ele cantar. Realmente as músicas do Estênio são muito difíceis de cantar, mas essa letra é tão bonita, ela é tão profunda e ela tem tanto a ver com o que nós vamos conversar nessa noite, que eu achei que seria importante a gente cantá-la assim. Até vou pedir licença ao pastor Starco para no final eu cantar junto com o Rodrigo, que é para compensar, tá, esse momento que o Rodrigo teve que lutar aí com a letra, que realmente a forma que o Estênio compõe as músicas é bem complicado, mas a letra tem uma profundidade muito maravilhosa e vale muito a pena refletir. Meus queridos, antes de mais nada, queria falar com vocês sobre o que a gente está passando, né? Nós ainda estamos passando. Eu acho que o que nós estamos passando pegou-nos todos de surpresa. Nenhum de nós esperava por isso. Eu, por exemplo, estava aí na Paraíba, no evento, né? Quando nós começamos a saber as notícias começaram a brotar, quando o vírus começou a surgir no Brasil, eu estava aí na Paraíba, no evento que o pastor Starco me convidou. E realmente foi surpreendente. Ninguém esperava. De uma hora para outra, nossos filhos estavam indo para a escola, nós estávamos indo para os cultos normalmente, e de repente tudo parou. De repente tivemos que ficar dentro de casa. Foi um momento realmente bem opressor, digamos assim, porque estar dentro de casa, não poder estar com familiares. Por exemplo, tive uma situação muito interessante com a nossa família. O meu filho estava com a avó. E aí, quando começou tudo, ele disse: pai, eu vou ficar aqui. Eu não sei como é que está a situação, eu não sei se eu posso sair. Então, nós ficamos sem o nosso filho durante quase uns 6 ou 7 meses ou mais. Então, foi uma situação muito difícil, está sendo uma situação ainda muito difícil. Nós chegamos agora, alcançamos quase 500 mil mortos no Brasil. É uma coisa terrível. E, assim, o mais chocante para nós é que a maioria de nós achávamos mesmo que nós tínhamos o controle de determinadas situações dessa vida. E uma das coisas que nós acreditávamos ter o controle era essa questão da ciência, que a ciência podia nos suster, que a ciência podia nos manter. Nós não estamos mais em 1920, quando aquela pandemia terrível aconteceu, aquela pandemia mundial aconteceu. Nós estamos em 2021. São 100 anos. 100 anos de evolução tecnológica, 100 anos de crescimento, de evolução científica, de evolução na área médica. Então, nenhum de nós podia imaginar que um vírus que é invisível, que poderia assolar não só nações pequenas, mas grandes potências mundiais, e que, mesmo essas nações se reunindo, tentando se unir para aniquilar de uma vez por todas a pandemia, isso não foi possível. Foi necessário um ano inteiro de sofrimento, e mais metade de um ano, como nós estamos agora em 2021. E aí o que eu quero pensar com vocês é como nós cristãos passamos por isso, porque algumas pessoas tiveram sua fé completamente abaladas. Porque essas pessoas, elas acreditam num cristianismo que está isento de sofrimento. Elas acreditam num cristianismo que nos faz sermos guardados e protegidos de todo mal, e se o mal acontece, se o sofrimento acontece, é porque há algo de errado na fé de quem professa ser cristão. Mas aí a gente entra num problema muito sério, porque eu tive amigos pastores que partiram, homens de fé, homens de grande compromisso com Deus, homens dos quais eu admirava, e que partiram por causa do vírus. E aí eu não vou falar de sofrimento propriamente dito, tá? Mas eu quero dizer para você que o sofrimento é necessário, é importante. O sofrimento, de uma certa forma, revela a nossa necessidade de um mundo diferente do qual nós estamos. O sofrimento, ele nos dá uma perspectiva de que a realidade que nos cerca, ela não pode ser a realidade última. Nós precisamos de uma realidade acima. E essa realidade acima, nós sabemos que existe. O Senhor Jesus nos provou isso e disse: creia em mim, creia em Deus. Na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Foi por isso que eu pedi para o Rodrigo cantar essa canção, que ela fala exatamente dessa promessa, de que os sofrimentos terrenos nada mais são do que uma
forma de nos mostrar que o mundo, esse mundo, não é o mundo que nos basta, não é o mundo que nos cabe, mas há um mundo além para nós chegarmos lá. E por que o cristão está passando pelo sofrimento diante da Covid, como qualquer outro ser humano não cristão, digamos assim? Os cristãos têm algo especial. Os cristãos têm algo especial diante do sofrimento. E é disso que eu quero falar com vocês nesta noite. Desse algo especial que cabe a nós cristãos, que foi dado a nós cristãos. Por isso que o tema do sermão eu escolhi depois da aflição. O que espera por nós depois da aflição? E quando eu falo em aflição, eu não estou falando propriamente apenas do vírus. Eu estou falando da aflição que a vida é. Jesus diz, no mundo tereis aflições, porque a existência é aflitiva. O mundo é aflitivo. Quando vocês ouvirem barulho assim, a minha casa, ela é do lado de uma via expressa. Então, é impossível não ter um barulho tão alto, tá? Desculpem. A vida é aflitiva. A vida é aflição. Nós estamos cercados pela maldade humana, nós estamos cercados pelo pecado que produz vários sofrimentos. Então, assim, o mundo em si, ele é um mundo aflitivo. Mas o que nos resta depois da aflição? E como o cristão aguarda esse depois da aflição? E aí eu me lembro de dois cristãos e de duas histórias incríveis. Horatio Gates Spafford era um advogado em Londres e em 1871 ele havia investido todos os seus recursos num escritório de advocacia. E aconteceu um incêndio em Londres, aliás, um incêndio muito conhecido para a época, 1871. Se você pesquisar na internet, você vai ver notícias. E esse incêndio destruiu tudo que ele tinha. Absolutamente todas as economias dele que foram depositadas naquele escritório de advocacia foram vencidas pelas chamas. Ficou tudo no pó. Horatio era casado e tinha 5 filhas. Depois desse trauma tão doloroso, ele resolve pedir à esposa que viaje com as filhas enquanto ele tenta reorganizar os negócios. Que ela vá para algum lugar na Europa, descansar um pouco a mente com as meninas, enquanto ele se organiza, enquanto ele organiza um novo trabalho, enquanto ele busca uma nova fonte de vida, e etc. Sua esposa vai, então, de navio, se deslocando para a Europa, e o navio se choca com um navio de ferro. Naufraga. Horatio recebe um bilhete da sua esposa. O bilhete dizia: a única salva. Suas 5 filhas foram mortas naquele naufrágio. Horatio perdeu tudo e agora perdeu as 5 filhas. Ele toma um navio para ir até um amigo dele, o grande pregador D.L. Moody. Ele quer ouvir a palavra de Deus por meio de seu amigo. Quando ele está no navio, ele passa exatamente no local onde o navio, o qual suas filhas estavam, naufragou. E ele, olhando para aquele local, vem à sua mente um sentimento de adoração a Deus. E ele compõe uma canção que, se você é cristão há muito tempo, você já ouviu com certeza. Se paz a mais doce vieres gozar, se dor a mais forte eu sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. O que faz um homem passar por tamanha dor e dizer-se, ainda assim, que nem a mais profunda dor ou a maior alegria que fosse poderia superar a felicidade que ele encontra em Jesus? A outra história é de um dos livros mais vendidos depois da Bíblia, O Peregrino, escrito por John Bunyan. John Bunyan era um pregador leigo e era proibido os pregadores leigos pregarem em praça pública, e ele foi preso por isso. John Bunyan é preso e a única coisa que ele tem que fazer é parar de pregar para voltar a ter liberdade. Ele não aceita isso. Continua preso. John Bunyan tinha uma filhinha cega
que vendia cadarços na rua para sobreviver, enquanto John Bunyan estava preso. E enquanto ele estava preso, ele escreve um dos livros mais vendidos no mundo depois da Bíblia, O Peregrino. Qual é a força desses homens? E se eu fosse enumerar aqui outras histórias, qual a força dessas mulheres? Que faz com que essas pessoas passem por sofrimentos tão aflitivos, tão dolorosos, e ainda assim consigam dizer, sou feliz. Mas a grande pergunta é, você gostaria de experimentar essa felicidade? Pois é disso que eu gostaria de falar com você. Então, vamos ler Romanos, capítulo 5, dos versos 1 ao verso 5. E é onde nós vamos entender de onde vem a felicidade de um cristão. Felicidade esta que nem mesmo a dor, ou as aflições, ou o sofrimento que esse mundo nos traz, pode arrancar do cristão. Porque a felicidade do cristão, diferente da felicidade do não cristão, a felicidade do não cristão é um momento pleno que se encontra, mas momentos plenos dessa vida, eles são isolados. A felicidade do cristão é um momento pleno que se recebe e nada pode retirar dele até a eternidade. Romanos, capítulo 5, verso 1 em diante. Diz assim: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Que coisa maravilhosa. Nós vamos esmiuçar esse texto, nós vamos garimpá-lo, nós vamos sugar dele todo o entendimento sobre aquilo que eu falei no início, do que significa essa paz, essa felicidade, essa alegria com Cristo. E o que nos espera depois da aflição, para aqueles que são cristãos, para aqueles que confessarem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. A primeira coisa, vamos para o versículo 1 novamente, vamos dar uma olhada no versículo 1, para nós começarmos a pensar sobre ele. Portanto, quando Paulo diz, e é Paulo que escreveu o livro de Romanos, e ele escreve o livro de Romanos com um intuito. Ele deseja falar à igreja que se reunia em Roma sobre a justificação pela fé, ou seja, que nós somos justificados diante de Deus não pelas nossas atitudes bondosas, caridosas, mas por uma atitude de fé. Ou seja, o que Paulo estava querendo dizer é, nenhum de nós, pelo próprio mérito, nenhum de nós, por aquilo que realizamos, nenhum de nós, por tentar ser perfeitos, iremos, em determinado momento de nossas vidas, finalmente agradar a Deus. Isto é simplesmente impossível. Nós não temos a capacidade de agradar a Deus pelo que nós somos, porque em nossa essência somos pecadores. Isso significa que a nossa natureza está sempre propícia a errar, e Deus sabe disso. Sabendo Deus disso, então, Paulo vai explicar para os irmãos como funciona a justificação pela fé. Quando você falta no teu emprego, no teu trabalho ou na tua escola, geralmente para você suprir ou cobrir aquela falta, dizem como você pode justificar a sua falta. Então você justifica a tua falta dizendo o porquê você não pôde estar ali naquela ocasião. É a sua maneira de justificar. A maneira de Deus justificar os nossos pecados não foi simplesmente possível quando Ele nos deu mandamentos. Ele nos deu mandamentos, mas nós, por nossas fraquezas, não conseguimos cumpri-los como eles deveriam ser cumpridos. Sendo assim, o Senhor Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para assumir o nosso lugar, assumir a nossa situação de pecado e viver a vida que nós não conseguimos viver. Fazer aquilo que nós não conseguimos fazer isto em nosso lugar. Então ele morre como pecador, mas antes de morrer como pecador, ele vive a vida que nós deveríamos ter vivido. E ao morrer como pecador, em nosso lugar, ele nos garante uma nova vida, onde
aquilo que eu não consegui agradar a Deus, ele fez por mim. Então, nós vivemos uma vida para Deus, tentando agradá-lo, mas na consciência de que aquilo que eu não consigo, que eu não tenho forças para ser perfeito, o Senhor foi perfeito em meu lugar. E assim ele me justificou. Por isso que aqui, Romanos capítulo 5, verso 1, Paulo começa dizendo, portanto, porque nos 4 primeiros capítulos de Romanos, ele tentou explicar exatamente isso. Nós somos salvos não pelo que nós fazemos, mas por uma coisa muito especial. Ele diz aqui, portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, uma vez que nós cremos em Jesus, uma vez que nós confessamos que somos pecadores e não temos a mínima condição de sermos recebidos por Deus por causa das nossas falhas, por causa dos nossos pecados e por causa da nossa natureza pecaminosa, quando nós declaramos a Deus, Senhor, nós não conseguimos ser agradáveis a Ti, nós não conseguimos ser perfeitos como o Senhor deseja que nós sejamos, nós não podemos estar diante de Ti, porque Tu, diz as Escrituras, diz a palavra de Deus, diz a Bíblia, és tão perfeito que não suporta ficar diante daquilo que é imperfeito. Então nós, como imperfeitos, jamais poderíamos ficar diante de Ti, mas quando nós cremos em Jesus, Jesus toma o nosso lugar. E aí, ao tomar o nosso lugar, nós estamos em Cristo. E quando estamos em Cristo, quando Deus olha para nós, Ele não nos vê mais, Ele vê Jesus. Ao invés de ver uma pessoa pecadora, como João Eduardo, Ele vê Jesus Cristo puro, limpo, santo. Isso é um mistério maravilhoso. Isto é a graça de Deus acolhendo seus filhos, recebendo seus filhos para si. E esta condição de viver assim em Cristo é dada simplesmente pela fé, quando o indivíduo diz que crê que Jesus é o suficiente para a sua salvação. Por isso Paulo diz, portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, o que acontece depois disso? Temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. É interessante quando ele diz temos paz com Deus, porque quando estávamos em pecado, não estávamos em paz com Deus. Não tínhamos paz com Deus, nós estávamos em conflito com Deus. E o nosso conflito qual era? Nós tínhamos a consciência de que nossa vida era desagradável. Se existia um Deus, eu, por exemplo, demorei a crer que existia um Deus, mas quando eu criei que existia um Deus, eu pensei, se existe um Deus, e Ele é puro, e Ele é santo, então minha vida é completamente desagradável para Ele. Então minha vida não é aceitável a esse Deus. Então eu estou perdido. E foi nessa condição de me encontrar como perdido que eu clamei a Deus e disse, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não consigo tornar-me aquilo que eu sei que é agradável a Ti. E foi aí que entrou Jesus Cristo na história. Então Jesus Cristo ele entra reconciliando-nos com Deus, dando-nos assim a condição de paz. Estamos em paz com Deus. Fomos perdoados, gente. O Senhor Deus perdoa os nossos pecados do passado, do presente e do futuro. E talvez você pense, nossa, então se Ele me perdoa no passado, ótimo, perfeito. Se Ele me perdoa agora no presente, maravilhoso. E se Ele me perdoa no futuro, então significa que eu posso pecar à vontade? Afinal, vou encontrar perdão no futuro? Espera lá. Esse perdão é para quem entendeu a condição que o pecado lhe dava. E a condição que o pecado nos dava era a condição de um conflito com Deus. Era a condição de estarmos apartados de Deus. Então, quando nós tivemos esse entendimento, nós clamamos, Senhor, eu não quero ficar apartado de Ti. Senhor, eu quero passar a eternidade contigo. Senhor, eu quero viver junto a Ti. E aí foi nessa condição de viver junto a Deus, de entender o peso que o pecado tinha, porque nos separava desse Deus. Foi nessa condição de percebermos que precisávamos ser reconciliados com Ele, que Jesus entrou. E aí, quando Jesus entrou, nós dissemos, eu quero isso, se Jesus morreu por mim, então eu quero viver por Ele. Isso é conversão. A situação de um crente é essa situação. A situação de quem diz, se Ele morreu por mim, eu quero viver por Ele. Sabe, é uma questão de gratidão. É uma postura de gratidão. Se alguém faz algo por você, você agradece. Se alguém dá a vida por você, todo agradecimento do mundo não é suficiente. Além do mais, quando alguém não dá somente a vida por você, mas apenas a vida terrena, mas alguém te dá a vida eterna, alguém te dá a condição de morar com Deus para sempre.
Alguém te livra de todo e qualquer tipo de condenação que poderá vir. Alguém te livra de toda e qualquer solidão eterna que poderá surgir. Aí não há como ser grato de maneira tão pequena e simplória, mas há de se derramar-se de gratidão o máximo possível. Portanto, alguém que é cristão não olha para o futuro dizendo, vou pecar no futuro, porque Deus vai me perdoar. Não. Alguém que é cristão diz, vou fazer de tudo para me manter obediente no futuro. Porque Cristo me deu algo que eu jamais conseguiria sozinho e ninguém poderia me dar. Alguém pode morrer por um amigo, por um irmão, mas a Bíblia diz que somente Cristo morreu por pecadores, e pecadores eram, segundo as Escrituras, inimigos de Deus. Essa é a condição de um cristão. Essa é a condição de quem crê. Aí vamos para o verso 2. Vamos dar uma olhada no verso 2 agora, porque a gente vai aprofundar um pouco mais ainda nisso. No verso 2 diz o seguinte: foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria. Olha, o que Cristo fez com você é uma coisa que você tem que desfrutar com segurança e alegria. O que ele fez está feito. Ele disse, está consumado. Eu fiz por você. Você não precisa ter medo. Eu fiz por você. Eu garanti isso para você. Agarre isso com segurança e alegria. Um crente deve ser alguém que mantém-se feliz. Vamos ver de novo o verso 2, então. Analise comigo. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Olha o que restou para o crente a partir do que Jesus fez por nós. Nós temos esperança de um dia participarmos da glória de Deus, de um dia estarmos na presença gloriosa de Deus, de estarmos na presença dele de maneira aceitáveis, de estarmos na presença dele não como réus diante de um juiz, mas como filhos diante de um pai. Porque o Senhor Jesus nos deu essa condição de nos achegarmos a Deus como filhos e não como réus, para ser abraçados e não para sermos julgados, para sermos acolhidos por toda a eternidade e não para sermos repelidos. Que coisa gloriosa, meus irmãos, essa condição de um crente. Você entende isso? Essa condição de um crente. Então, se essa é a condição de um crente, o que acontece a partir disso? Se ele está, veja bem, vamos analisar aqui. Se ele está justificado por Deus, por meio de Jesus Cristo, se com isso ele tem a esperança de um dia estar na glória com Deus para sempre, ser aceito por Deus como filho, por causa do que Cristo fez. Não depende dele, depende do que Jesus fez, e o que Jesus fez já está feito, foi resolvido, ele disse está consumado. Se pela fé o crente abraça isso, como é que o crente lida com essa vida? Como é que o crente lida com o coronavírus? Como é que o crente lida com qualquer situação, como a do Horatio Gates, que a gente viu aqui, o autor de Sou Feliz, ou como a de John Bunyan, ou como a de qualquer tipo de tragédia que possa vir ao mundo? Como ele lida com isso? Veja o verso 3 em diante. Vamos lá. Vamos para o verso 3, para você ver como é que o cristão lida com isso. Romanos, então, capítulo 5, verso 3 diz, também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações. Que louco! Que louco! Nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações. Que isso? Quem se alegra em enfrentar dificuldades e provações? O crente. O cristão. Por quê? Pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. O crente se alegra por enfrentar dificuldades e tribulações, porque ele sabe que quando ele está passando por dificuldades e tribulações, é alimentado dele algo chamado perseverança. Ou seja, o cristão, ele descobre que é cristão, que não vai abrir mão de Deus. Ele descobre que o Espírito Santo trabalhou no coração dele a fé. Ele descobre que o Espírito Santo deu a ele convicções inabaláveis quando ele passa por tribulações e sofrimento. É na tribulação e sofrimento que o cristão percebe que ele tem uma fé que lhe foi dada pelo próprio Deus e que ele tem convicções que as situações às quais ele enfrenta não fazem vencê-lo. Algum tempo atrás, uma jovem de nossa igreja aqui em Calcaia, no Ceará, ela perdeu o seu bebê, seu primeiro filho, e ela já tinha uma certa idade.
e ela teve medo de provavelmente nunca mais poder ter filhos, e foi um sofrimento muito grande. Quando eu fui visitá-la, eu fiquei imaginando a dor e o que eu poderia dizer para aquela pessoa diante de todo o sofrimento, e eu fiquei impressionado, porque ela me disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ela disse: pastor, apesar de toda dor, de toda angústia, de não entender nada do que está acontecendo, de não saber por que Deus permitiu isso, eu incrivelmente o amo. Eu incrivelmente confio nele. E eu estou crendo cada vez mais. Isso é incrível. Na tribulação e no sofrimento, o crente percebe, então, por meio da perseverança, que essa perseverança, o fato dele perseverar, é porque ele tem Deus, ele tem o Espírito Santo, estão habitando nele, e ele não consegue mais arrancar isso do coração. Porque a fé é algo que Deus imputa a nós, e nós não conseguimos mais abrir mão dela, porque foi nos dada por ele mesmo. Então, mesmo que eu diga, eu não vou crer, mas você não vai conseguir, porque quando acordar de manhã, mesmo com todo o sofrimento e tribulação, e você olhar o sol brilhando, você vai querer dizer: obrigado, Senhor, por mais um dia. Porque, como diz o salmista, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela virá pela manhã. E a gente fica esperando essa manhã chegar, porque a gente crê, porque a gente confia. Então eu acho que, por exemplo, essa pandemia, ela foi uma grande peneira na igreja brasileira, onde nós vimos realmente onde estão os crentes, onde estão os convictos e que dizem: não vou abrir mão. Não vou abrir mão porque eu amo. E eu não sei não crer. E a gente vai descobrir isso, sim. Ainda tem muita coisa a viver nesse mundo, né? Mas vamos em frente, veja mais coisas que é produzido na vida do crente a partir disso. Veja o verso 3. Veja o verso 3 comigo. Vamos lá. Perdão, vimos o verso 4, né? Vamos ver o verso 4. E a perseverança, o fato da pessoa perseverar, produz caráter aprovado. Ou seja, à medida que a pessoa passa pelo sofrimento, ela mantém-se firme na fé, ela não consegue parar de crer, o caráter dela vai se tornando aprovado. E o que é caráter aprovado na Bíblia Sagrada? É o caráter de Jesus. O único caráter completamente aprovado é o caráter de Jesus. Então, o crente se alegra por passar por sofrimento, porque os sofrimentos revelam a ele perseverança, ou seja, que ele tem uma fé inabalável, e que esta fé inabalável vai transformá-lo cada vez mais parecido com Jesus Cristo, que é o nosso grande objetivo, parecer com Jesus Cristo. Esse é o nosso grande objetivo. O apóstolo Paulo, em Filipenses, no capítulo 1, no verso 21, diz assim: pois para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. O interessante de Filipenses capítulo 1, verso 21, é que o texto original não tem, para mim o viver é Cristo, não tem o verbo. Tem, para mim viver é Cristo, morrer lucro. É assim que tem no original. Então Paulo está dizendo assim: para mim viver é Cristo. O que Paulo está querendo dizer? Para mim estar vivo é estar na semelhança de Cristo. É estar vivendo como Cristo viveu. Gente, imagina só. Uma pessoa famosa, né? Neymar é uma pessoa famosa e milionária. Neymar tem tudo que ele quiser, materialmente falando. Ele pode viajar a qualquer lugar do mundo, ele pode comprar o carro que ele quiser, ele pode comer a comida que ele quiser e frequentar os ambientes que ele desejar. Tem gente que vai olhar para o Neymar e dizer assim: essa é a vida que eu queria. Essa é a vida que eu queria, rapaz. Pois Paulo olha para Jesus e diz: essa é a vida que eu queria. Eu queria a humildade de Jesus, eu queria a mansidão de Jesus, eu queria a alegria de Jesus, eu queria a comunhão que Jesus tinha com o Pai. E é isso que um cristão vai ter na medida em que ele passa por tribulações e ele descobre que tem perseverança porque tem fé e o caráter dele vai se transformando cada vez mais em Jesus. Ou seja, esse cristão começa a ter a paz de Jesus, a alegria de Jesus, a mansidão de Jesus e a comunhão que Jesus tinha com o Pai. Esse é o caráter aprovado. E todo cristão deseja muito isso. Muito. Vamos ver de novo o verso 3? Ou é o verso 4? Eu estou confuso. Vamos para o verso 3. É o verso 4, né? E a perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado, estar mais parecido com Jesus, fortalece nossa esperança. Qual é a nossa esperança? Qual é a nossa grande esperança? Qual é a sua grande esperança? Nossa grande esperança é aquele mundo sem dor, sem lágrima. Nossa grande esperança é Apocalipse 21. Novo céu, nova terra, onde nós habitaremos. E onde não haverá dor, nem angústia, nem medo, nem morte. Onde nós estaremos novamente
com todos aqueles que nós amamos, que partiram crendo em Cristo Jesus. Então, o caráter aprovado significa que Cristo está em nós. E à medida que nós temos convicção de que Cristo está em nós, e nós descobrimos isso pela nossa forma de viver parecida com Ele, a gente diz, olha, Cristo está em mim. Se Cristo está em mim, eu tenho uma esperança. Se Cristo está em mim, eu sou nova criatura. Se Cristo está em mim, Ele disse em João capítulo 14, creia em Deus, creia em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, vós estejais também. Se nós estivermos em Cristo, onde Ele estiver, nós estaremos também. Essa é a nossa esperança. Estar onde um dia Cristo está também. Essa é a nossa grande esperança. Veja o verso 5. Verso 5. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama. Você sabe o quanto Deus te ama? Por favor, faça essa pergunta para você. Você sabe o quanto Deus te ama? Quando você quiser se perguntar, o quanto tu me amas, Senhor? Lembre que Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, a este mundo, para ser despedaçado em teu lugar. Porque o pecado deveria nos tragar com a morte, mas Jesus se deixou tragar pela morte, para que nós pudéssemos ter vida. Então, quando você perguntar o quanto Deus te ama, aqui está. Ele te ama, tanto quanto seu Filho sofreu naquela cruz. Essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama. Uma vez que Ele nos deu também o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Um crente se sente amado, porque o Espírito Santo convence este crente de que ele é amado. E o convencimento para este crente de que ele é amado é por meio do sacrifício de Jesus. Quando o crente lembra do que Jesus fez, ele diz, eu sou amado. Não importa a situação que eu esteja passando. Não importa se minhas filhas morreram, como as filhas de Horácio morreram ali afogadas. Mas ele diz, mas o Senhor me ama, há esperança para mim. Há esperança para as minhas filhas, há esperança de vida eterna. John Bunyan, preso, com a filhinha cega, passando necessidade. Ele podia dizer, mas o Senhor me ama, há esperança para mim, porque Jesus morreu na cruz por mim. Não importa o que você está passando, meu querido, minha querida. Jesus morreu por você, isso significa que Deus te ama. Não importa a dor, a angústia, não importa se você perdeu pessoas tão valiosas e preciosas para você. O Senhor sabe da tua dor. Ele sabe da tua angústia. E conhecendo esta angústia e esta dor, Ele não vai deixar que esse sofrimento seja em vão. Ele guardou para nós, crentes em Cristo Jesus, uma bendita esperança de restauração. Um dia, a vida será restaurada. Essa vida que vai se despedaçando aos poucos aqui, na medida em que nós vamos vivendo neste mundo. Um dia, ela será totalmente restabelecida para a glória de Deus, para a alegria dos seus filhos, para a nossa paz. Você crê nisso? Eu gostaria que você cresce. Gostaria que você cresce porque essa é a melhor notícia do mundo. Melhor do que a notícia da cura, melhor do que a notícia da vacina que deu certo, é a notícia de que Deus te ama e que em Cristo Ele tem nova vida para você, que Ele deseja te dar perdão dos teus pecados e restaurar a tua história, agora e para todo sempre. Isso é maravilhoso. Isso é glorioso, isso é gracioso. Não tem nada melhor. Queria que você cresça nisso. E vou orar para que você creia nisso. Amém?